O vídeo de hoje ele tem endereço. O vídeo de hoje ele tem um destinatário específico. E eu vou dirigir esta minha palavra breve e sucinta aqui, ok? Especificamente aos homens, maridos de uma só mulher. Escravo precisa de reconhecimento, caramba! Ao contrário de vocês, a minha Bíblia não tem apenas uma página. E aí eu cruzo os meus braços e espero essa turminha aí do oba-oba vir me contraditar. De antemão, não esqueça de deixar o seu like, verificar a sua inscrição e também divulgar o nosso canal. Nós estamos chegando a quase 5.000 inscritos com a ajuda de Deus. Eu estarei fazendo meu sorteio aqui para aqueles irmãos que sempre interagiram conosco. Vocês me conhecem, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. Meus irmãos, algo me causa, de certa forma, repugnância. De certa forma, eu abomino esse tipo de conversa. No meu tempo de pentecostal, isso já tem algum tempo, eu ouvia muito um massacre, eu percebia, né? Inclusive no próprio diálogo, ou nas próprias conversas entre aquelas pessoas que eu fazia parte desse movimento da Assembleia de Deus, e eu percebia que eles despertavam e destilavam ódio contra as mulheres. Em casos, por exemplo, de adultério, o pau quebrava em cima das mulheres, enquanto que o homem sempre era passado a mão na cabeça. A mulher era vista quando era trazida à tona um caso, por exemplo, de adultério, de traição, né? E até envolvendo pastores. A mulher era vista como uma piranha, era vista como uma vagabunda. E o homem passava-se a mão na cabeça. E eu nunca achei interessante, nunca gostei dessa ideia, né? E, biblicamente falando, quem em toda essa história tem de ser mais confrontado, ok? Quando ocorre esses casos, quem mais deve ser posto ao confronto, tá bom? É sempre destacado o homem e não a mulher. O homem, biblicamente falando, ele é visto e ele é definido pela escritura como cabeça. O cabeça seria um líder, tá bom? E o homem é visto na escritura como sendo um cabeça, como sendo líder, como tendo um papel distinto da mulher. E quando eu ouvia, e até hoje eu ouço isso, né? Não somente na igreja, mas no próprio contexto mundano aí dessa cultura depravada que nós temos, é inserido na mente das pessoas que quando há traição, o homem é visto como, né? Pegador de mulher. O homem é visto como o bico doce, o bom de lábia, o Dom Juan do pedaço, enquanto a mulher é vista como vagabunda. Não somente na igreja, tá bom? Essa ideia é predominante entre pessoas não crentes. Mas em toda essa história, biblicamente falando, a não ser que você não conhece Bíblia. Biblicamente falando, o mais errado em toda essa história sempre foi, é e sempre será o homem, o macho, se é que posso usar o termo macho, né? É passada a mão na cabeça. Você sabia que a palavra sedução, ok? É uma palavra oriunda ou proveniente do latim. Quando um homem se diz assim, ai, eu não aguentei a tentação, eu fui seduzido por aquela mulher vinda dos infernos. Você sabia que quando esse panaca diz que foi seduzido por uma determinada mulher, a palavra sedução do latim significa eu conduzo. Quando o homem é seduzido, isto é, conduzido por uma mulher, significa tão somente que ele não exerceu o seu papel de cabeça, o seu papel de liderança. E, portanto, ele se achou frouxo diante dessa situação e cedeu a tentação. Você sabia disso? Eu não aguentei a pressão, era tanta sedução que eu caí. Você caiu, ok?
Porque você é frouxo, você abriu mão do seu papel de ser líder, de ser cabeça. Não vem, eu sempre destaco aqui, não venha quebrar pau em cima da mulher. O maior culpado em toda essa história, meu camarada, é você. Sabe essa ideia que desde garoto a gente sempre ouvia? Olha, a mulher ela sinaliza o perigo. A mulher, quando você olha para ela, tome cuidado. Se você errou, não venha colocar essa desculpa aí de colocar a culpa em outrem. É velha. Lá do Jardim do Éden já vem existindo. Ela se deu início, origem lá. Quando você diz, eu caí, foi por causa dela, mentira, você caiu porque você é um covarde, você é um frouxo, rapaz. Onde está a tua posição, a tua postura de homem? Ser homem não é ficar pagando de gostosão por aí, o Dom Juan do pedaço. Ser homem é ter postura, é ser firme diante da prova, diante das tentações. E mesmo se vir a cair, porque é claro, todo homem é falível, é reconhecer suas mazelas e suas misérias e dar mão à palmatória e dizer, eu pequei, mas eu sou responsável, eu sou o culpado em toda essa história. Não é a mulher não, sou eu. Você sabia disso? Desde pequeno eu ouço, olha, sempre todo problema começa com a mulher. Mentira, você está deturpando a Bíblia. Olha, foi primeiro com Eva. A mulher é um instrumento muito poderoso. Eu acho que você está tendo uma leitura errada dos textos bíblicos. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, ele fala sobre Eva e ele diz que primeiro foi tentado Eva. Não foi Adão, não foi o homem. Primeiro foi tentada a mulher, para depois o homem. Aí muitos podem usar esse texto. Está vendo? Olha, foi Eva quem foi primeiro tentada. Foi a mulher. Então todo o problema, primeiramente, vai partir da mulher e não do homem. Mentira! Você não conhece Bíblia, você está precisando ler Bíblia, meu camarada. Quando Paulo diz, e Paulo não era machista não, tá bom? Quando Paulo diz na primeira carta a Timóteo que primeiro a mulher foi tentada para depois o homem, significa tão somente que a mulher foi tentada e foi enganada porque ela creu na promessa falsa, na promessa mentirosa. Ela creu nos sofismas de Satanás, representado na serpente lá do Jardim do Éden. Ela creu na promessa e, é claro, a mulher é muito bem convencida por aquilo que ouve e ela ouve as promessas falsas e as mentiras, as deturpações do que Satanás contou a ela e, portanto, ela foi enganada. Creu nessa promessa falsa e foi enganada e pecou. O homem não. O homem pecou intencionalmente. O homem, ou seja, Adão, pecou porque quis, porque a ordem foi dada especificamente para ele, não foi para Eva. Foi Deus quem o chamou à responsabilidade. Então, todo o peso vai cair sobre o homem, não é sobre a mulher, não. A mulher pecou por ignorância, porque creu na promessa mentirosa de Satanás. O homem não. O homem pecou porque sabia, ele estava muito bem ciente. Deus havia dito isso para ele. Ok? Agora percebe que quando Eva peca, Deus não desce ao jardim. Deus não chama a mulher à responsabilidade. Todavia, quando Adão peca, Deus desce ao jardim. Há uma intervenção divina ali. Ele desce ao jardim e começa a chamá-lo pelo nome. Adão, onde estás? Percebe? Eva peca, Deus não chama ela. Mas quando Adão peca, Deus desce no jardim, porque a responsabilidade foi confiada a ele. Percebe? Percebe o que eu estou dizendo? Aí tem uns camaradas que dizem assim, olha a cara de pau deles. Olha, no meu local de trabalho, eu estou saindo com uma colega ou amiga, né? O cara é casado. Ele é cristão, né? Aparentemente. E diz assim, eu estou saindo com uma amiga. Eu estou saindo, no caso, no sentido de sair para almoçar. No nosso intervalo de trabalho, nós saímos para almoçar. Eu sou casado, sou cristão. Eu já ouvi muitos comentários nesse sentido, mas qual é o problema? Se eu saio com um amigo meu ou com colegas de trabalho no intervalo para almoçar, por que eu não posso sair com uma amiga no intervalo para almoçar, no intervalo de almoço, de café?
Por que eu não posso sair com ela nesse intervalo para dialogar um pouquinho? A resposta é muito simples. Qual é o problema disso tudo? Se eu saio com o homem, por que eu não posso sair no intervalo para papear, para dialogar, para conversar com uma amiga, uma colega de trabalho? Qual é o problema nisso? A resposta, meu camarada, é muito simples. Eu fico nervoso. Eu fico muito nervoso. A resposta é muito simples. Qual é o problema? O problema é o seguinte, porque o que ela tem no meio das pernas dela, ok? Numa linguagem bem popular e brasileira nossa, tá bom? Aqui ninguém é criança. O que ela tem no meio das pernas dela, o seu amigo não tem. E a diversão, o prazer que ela pode lhe proporcionar, o seu amigo não poderá fazer isso. Você tem algum problema? Você é uma mula que você não entende, você não tem a mente de Cristo, você não tem discernimento para essas coisas? Você não é crescidinho o suficiente para entender e fazer essa distinção? Pelo amor de Deus! E aí, depois o cara cede à tentação. E a culpa sobra para quem? Para a mulher. A mulher é vagabunda. Vagabunda é você, ok? Assuma as tuas responsabilidades. Que vida cristã é essa que você está vivendo? E se você vive desse modo, se você está assistindo o vídeo e tem esses modos viventes, arrependa-se o quanto antes. Existe até uma história interessante de um determinado homem cristão que chegou para uma mulher, esposa de um pastor, ok? E dialogou com ela dizendo, irmã, ela é conselheira também, né? Esposa de um pastor muito conhecido. E ela disse assim, minha irmã, eu durante o meu contexto de trabalho, no meu intervalo, eu tenho uma colega de trabalho que nós, no intervalo, nós conversamos sobre tudo. Mantemos um diálogo muito bonito, muito erudito. Nós conversamos sobre matemática, nós conversamos sobre política, as coisas que estão acontecendo atualmente. Nós dialogamos sobre vários assuntos que norteiam a cultura, o cotidiano. E eu sou casado, mas eu mantenho um bom diálogo com essa moça, essa colega de trabalho. O que a irmã acha? O que a senhora acha? Essa senhora muito sábia, esposa desse pastor, respondeu, deixa eu te dizer um negócio, meu irmão. Você está prestes a cometer um adultério. Você não tem discernimento, meu camarada. Você não entende do perigo que você está palmilhando. Se você tem esse tipo de atitude, tome uma posição a partir de hoje, um rumo diferente. Eu creio que Deus pode usar essa minha palavra. A Escritura é muito clara nesse sentido, sobre a cautela que nós precisamos de ter, sobre o cuidado que nós precisamos de ter com a janela das almas que são os nossos olhos. Eu creio, meu irmão, que essa minha palavra pode ajudar muita gente. A Bíblia não é machista, não. Você sabia que o capítulo 31 do livro de Provérbios é um capítulo destinado especificamente às mulheres? Olha que Bíblia machista é essa. Um capítulo inteiro de Provérbios dedicado às mulheres. A mulher virtuosa, isto é, a mulher cheia de qualidades. Você sabia que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, ele fala sobre que, da mesma forma como Cristo entregou-se a si mesmo pela igreja, em amor a ela, o marido semelhantemente, igualmente, deve fazer isso pela sua esposa. É um amor sacrificial. Você tem ideia do que é esse tipo de amor? A mulher não foi delegada, não foi concedida essa responsabilidade. Mulher, amem seus maridos, assim como Cristo amou. Não. A Bíblia diz que a mulher tem que amar seu marido, seus filhos, é claro, em outra ocasião. Mas em nenhum momento você encontra esse peso de responsabilidade que é depositado aos ombros dos maridos ou dos homens. Vocês devem amar suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. É um amor sacrificial. Ele desce dos céus, ele se humilha, ele é cuspido, ele é caluniado, é desprezado. Tudo isso por amor à sua noiva, à sua igreja. Você sabe o que é isso? É sofrer blasfêmias, é ser traído todos os dias. Cristo passa por isso. E você deve de fazer isso com a sua esposa. Eu vejo vários homens aí com argumentos, se vir porventura a traição, se ela me trair, eu vou logo pedir o divórcio. Que cristianismo é esse? Quem foi que te disse que Jesus prometeu vida fácil no evangelho?
Quem foi que te disse que o evangelho é venha e vocês serão felizes? Venham e todo mundo vai dar tapinha nas costas de vocês. Quem foi que te disse isso, meu camarada? Que o evangelho é vida fácil? Que o evangelho foi traído? Ah, vou chutar o pau da barraca. Você não sabe o que é o amor cristão? O que é o espírito perdoador? Você não sabe o que é suportar uns aos outros? Você não desconhece aquele texto que diz que devemos perdoar 70 vezes os 7? Se você casa com alguém pensando, se um dia ocorrer alguma coisa, traição, coisa parecida, eu vou logo pedir um divórcio. Você não é cristão. Você não entendeu ainda o que é evangelho. Você não entendeu ainda o que é o amor sacrificial. Eu termino a minha palavra com esse texto bíblico aqui, da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versos de números 1 e 2. Olha o que Paulo diz. Não repreendas asperamente os anciões, mas admoesta-os como os pais, aos mancebos como a irmãos. E aqui no verso 2, aqui que é o gostoso. As mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, em toda a pureza. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Você deve de tratar as mulheres com o maior respeito possível. Eu fico com vergonha desses barbados aí de Facebook que entram em conversazinhas em Messenger, no WhatsApp, chamando as irmãs, elogiando. Vai tomar vergonha na tua cara. Vai elogiar a tua mulher. Se é solteiro, verifique se a mulher é casada. Se ela é casada, toma vergonha na tua cara, se arrependa. Você está enganado com o evangelho. Ok, meus irmãos? Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Abraço.